bom dia. O trabalho em turnos contínuos de revezamento é uma necessidade do mundo moderno. Os turnos contínuos de revezamento são aqueles em que uma turma de trabalhadores rende a outra, sem que haja uma paralisação do trabalho. Para entendermos mais sobre o assunto, o Diálogo Plural de hoje conversa com Gibran Jordão, que é coordenador-geral da FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições do Ensino Superior Públicas do Brasil, e também com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Gibran. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Gibran, em alguns outros programas aqui do Diálogo Plural, a gente já falou sobre esse assunto, turnos contínuos. Mas talvez algum dos telespectadores, ou a grande maioria, não tenha entendido sobre o que é isso, essa luta, digamos assim, um pouco árdua dos técnico-administrativos sobre os turnos contínuos. Explica aí para as pessoas o que são os turnos contínuos. Que luta é essa? Sim, primeiro eu queria parabenizar essa iniciativa do sindicato, como também do programa, em abrir esse espaço para debater uma bandeira de luta histórica da classe trabalhadora, que é a redução da jornada de trabalho. E no caso dos turnos contínuos, essa reivindicação dos trabalhadores do funcionalismo público federal, em especial dos técnicos administrativos das universidades federais, ela tem a ver com a possibilidade de melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores, quando você almeja a redução da sua carga horária de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ampliando o atendimento ao interesse público, né, por parte da universidade, que passaria a funcionar de manhã, à tarde e à noite, em ritmo, né, em funcionamento de turnos contínuos, onde uma turma de trabalhadores vai prestar esse serviço de manhã, uma outra à tarde, uma outra à noite, mais ou menos assim, dependendo do dimensionamento da força de trabalho que vai ser estabelecido naquela universidade. Então não se trata de uma reivindicação corporativa, né? Se trata de uma reivindicação que tem como necessidade a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, como também, né, a ampliação do atendimento e da oferta dos serviços que são oferecidos nas universidades federais. Ou seja, ganha a sociedade, ganha os trabalhadores e ganha a universidade com a implementação dos turnos contínuos e a redução da jornada de trabalho. Gibran, é bom que a gente possa até, para o nosso público que esteja assistindo o Diálogo Plural, às vezes o servidor público é mal visto com relação àquela questão de não querer trabalhar, que o serviço... Sim. E é bom explicar que não se trata exatamente do não querer trabalhar, é exatamente prestar um serviço, trabalhar e prestar um serviço de qualidade melhor que se presta hoje. Não é isso? Exatamente. Segundo os dados do INSS, nós já vivemos hoje no país uma epidemia de estresse na classe trabalhadora. Você tem o estresse de estar no trânsito, né, que hoje todas as cidades médias e grandes cidades do país é um caos completo. Você tem o estresse do próprio trabalho, né? Então, isso tudo vem gerando doenças aos quais muitos servidores se afastam do trabalho, e você, com essa medida, ampliando, né, a oferta de serviços da universidade e reduzindo a jornada de trabalho, nós achamos que nós vamos ter um trabalhador dentro da universidade com melhor qualidade de vida para prestar um serviço de melhor qualidade também. Você vai diminuir o número de afastamentos por doenças ligadas ao trabalho, né? Ou seja, isso é menos prejuízo para a instituição. Né? E você tem um combate nos marcos da própria luta da classe trabalhadora de diminuir esse estado de estresse, essa epidemia de estresse que existe no país hoje, que, segundo o INSS, em 2020, vai ser a principal causa por afastamento do trabalho, vai ser o estresse. Rebouças, é uma luta contínua de todas as universidades, e o Sinteste já levanta essa bandeira nacionalmente também, e com o trabalho aqui desenvolvido dentro da universidade. No caso da UFRN, o que melhoraria nos turnos contínuos sendo implantada na universidade? Olha, nós somos uma das melhores e maiores universidades do Nordeste. Já aparece no ranking nacional como uma importante instituição federal de ensino superior, como também a UFESA em Mossoró. No entanto, nós temos alguns serviços que não conseguem
ter bons resultados perante o público interno e o público externo, os usuários da universidade. Como a questão dos intervalos. O usuário chega a esta universidade e à UFESA, por exemplo, no horário que ele não está no trabalho, entre 11h30 às 13h30, ou 18, 19 horas, ele não é atendido. Por quê? Porque os turnos contínuos ainda não foram implementados na sua totalidade aqui no Rio Grande do Norte. As vantagens, elas são vantagens diversas. Em relação à qualidade de vida, melhora em função da diminuição do estresse que Gibran acabou de falar. O técnico, ele terá um expediente para se capacitar, para se reciclar, estudar, fazer outro curso, ou lazer, ter um lazer, enfim. Ganha, a vantagem é que ganha o usuário, com os turnos contínuos, ganha a sociedade em geral, os alunos, os professores, porque qualquer horário que chegar, ele será bem atendido. Também tem essas vantagens no combate a essas doenças que estão aparecendo da modernidade, as doenças psicossomáticas, em função dessa correria, né? Engarrafamento, chegar aqui, voltar para o almoço, vir à tarde, outros à noite, transporte coletivo, mesmo quem vende motocicleta e automóvel. Então tem essa série de desvantagens. A satisfação pessoal com os turnos contínuos por parte dos técnicos administrativos, enfim, as vantagens são para todos. Ganha o funcionário técnico administrativo, ganha o aluno, o professor, o usuário familiar de qualquer dessas categorias, e ganha a sociedade como um todo, porque tem uma universidade mais produtiva, não a produtividade dos modos fabris, não é isso. Nós trabalhamos com a empresa de ensino, mas que consiga atender e atender melhor todos que precisam da instituição. Então, os turnos contínuos, para nós, não é só uma questão de trabalhar só um turno, mas é esse conjunto de fatores que favorece aos trabalhadores desta instituição e da UFESA. Nós já tivemos aqui a pró-reitora de Gestão de Pessoas para falar também sobre a questão dos turnos contínuos. E ela disse que a falta de funcionários é um dos problemas que pode ocasionar essa questão. Alguns setores podem implantar, outros não. Por isso que não se implanta exatamente para, digamos assim, não haver, não questão de ciúmes, mas sobrecarregar um em detrimento de outro. Por que o Sinteste vê essa situação? Trabalha nesse ponto também, ou quer implantação em alguns setores e outros não, até que se possa implantar? Olha, nós da direção do Sinteste, e a base que expressou essa posição em várias assembleias, não concorda com esta posição da administração central desta universidade. Porque a justificativa que, aplicando os turnos contínuos nos diversos setores, vai causar diferença entre outros setores que poderão ter ou não ter, ou que já tem, nós não concordamos com isso. Nós concordamos que a administração dessa universidade faça moção e pressão junto ao Ministério da Educação, para que o Ministério da Educação abra concurso público para preencher os cargos vagos que já existem e os cargos que vão ter que ser criados com a implantação dos turnos contínuos. Porque os turnos contínuos, eles não vêm, os reitores justificam que não podem aplicar porque não tem pessoal para substituir aquele outro turno, o segundo turno ou o terceiro turno, mas se acomodam à medida que não pressionam. E a própria Andifes, que é a Associação dos Reitores, ao invés de fazer essa luta junto à nossa categoria, preferem ir a Brasília para dar apoio ao Ministério da Educação e muitas vezes apoio ao próprio governo como um todo. Gibran, nós estamos indo para o primeiro intervalo, mas eu vou deixar uma perguntinha. O Rebouças falou sobre a questão dos reitores. Como é que fica essa implantação nas diversas universidades? Realmente depende do reitor? Alguma universidade já implantou esse turno contínuo? Está dando certo? Nós voltamos em 30 segundos. Continue aí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a jornada de trabalho com turno contínuo, com Gibran Jordão, que é coordenador geral da FASUBRA, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste-RN. Gibran, deixei a pergunta no bloco anterior sobre a questão das negociações. Se depende muito do reitor, a implantação, como é que está a negociação e se alguma universidade já implantou e se há algum avanço sobre isso? Olha, o decreto 4836, ele dá poder aos reitores de conceder ou não a flexibilização da jornada de trabalho nos marcos da redução da jornada sem redução de salário, estabelecendo os turnos contínuos. Então, embora nós, nessa última greve que teve esse ano, é uma greve de mais de 100 dias, nós colocamos isso na pauta nacional e fizemos essa discussão com o governo, embora o governo tenha muita indisposição para discutir isso, né, não tem muito espaço para que a gente possa discutir isso nacionalmente, mas como o decreto dá esse poder aos reitores, a maioria das negociações se estabeleceu entre os sindicatos de base com os reitores nos marcos da supervisão e da orientação que a FASUBRA vem dando sobre esse tema para os seus sindicatos filiados. Então, o que a gente tem visto nacionalmente, como que está se dando esse processo? Algumas universidades avançam, outras nem tanto. Isso depende um pouco da abertura que o reitor dá para estabelecer esse processo dentro da universidade, né? E tem reitores que estão mais propensos ao diálogo, né? Conseguem ter uma visão, por exemplo, tem universidades que têm muitos cursos noturnos. E o atendimento que o técnico, né, dá para aqueles estudantes e para os próprios professores e para o público externo que vai pelo dia é diferente do noturno, porque às vezes você não tem um número X de técnicos ou um dimensionamento da força de trabalho que faça com que o atendimento do técnico ou daqueles órgãos que os setores que o técnico trabalha não seja o mesmo noturno do que é feito de dia. Se a gente estabelece os turnos contínuos, você consegue dar o mesmo atendimento de manhã, à tarde e à noite. Então esse é o nosso objetivo. Os reitores que conseguem enxergar isso e que vê que tem essa disposição da nossa categoria, né, para fazer um trabalho de dimensionamento da força de trabalho, para fusionar órgãos, por exemplo, outro exemplo, tem órgão que tem 1 ou 2 servidores, órgão pequeno e que tem uma demanda grande. E aí tem essa pergunta que você fez aqui no bloco anterior, mas aí como é que você vai fazer se o órgão tem poucos servidores? O que a gente tem orientado? Você fusiona um órgão com o outro, um servidor aprende o trabalho do outro e você consegue estabelecer uma turma de trabalhadores que atenda um horário de turnos contínuos integralmente, né, o dia inteiro. Então, ou seja, tem uma série de iniciativas que a gente pode ter quando tem uma disposição de estabelecer os turnos contínuos que há reitores que topam fazer de forma um pouco mais amistosa e há reitores que não querem nem saber de discutir esse assunto. Aonde há intransigência por parte dos reitores, tem muita luta, tem muito enfrentamento e o movimento sindical às vezes arranca alguma coisa ou outra em relação a essa conquista. Aonde o reitor estabelece um processo de diálogo, né, nós temos avançado de forma bem efetiva. Por exemplo, nesse período de greve agora, nós avançamos muito bem no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, onde nós estamos conseguindo implementar os turnos contínuos e a redução da jornada em todo o complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Isso é uma grandíssima vitória. Agora, na Universidade Federal de Santa Catarina, a administração dessa universidade tem muito pouca disposição para discutir esse assunto, tanto que os técnicos, depois da greve que nós fizemos, uma greve nacional, no primeiro semestre, entraram em greve novamente agora nesse segundo semestre, estão em greve nesse momento, para poder fazer com que a reitora cumpra o que ela já tinha prometido em relação à implementação da jornada. E temos avançado também em outras universidades, se não é a implementação concreta, o estabelecimento de comissões ou de processos de negociação que seguem, né, em curso, como aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde há um processo de negociação em curso. Eu acredito que caso ele avançar, nós vamos ter uma vitória importante, e caso ele não avançar, o sindicato aqui vai organizar a categoria e vai seguir com a luta, né, com o apoio da FASUBRA
E acho que nós podemos ter totais condições de avançar aqui na UFRN, como no Brasil. A greve que nós fizemos esse ano, uma greve nacional, ela ajudou muito a gente a avançar no Brasil inteiro em várias universidades. Várias universidades. Até as universidades estaduais, que não estiveram nessa greve com as federais, estiveram numa outra greve estadual e que são filiadas à FASUBRA, conseguiram avançar, como no caso da Unicamp, que conseguiu avançar no seu complexo hospitalar essa bandeira de luta dos turnos contínuos e da redução da jornada. E aí, Rebouças, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está havendo uma intransigência, foram criados grupos de trabalho, como é que está essa situação? Há uma receptividade para se colocar? A gente falou na questão que a pró-reitora tinha falado sobre a questão do funcionalismo, mas há algum avanço? Essa greve ajudou a se discutir melhor? Sim, não só esta greve, mas as greves nos anos anteriores e nas décadas anteriores. Nós fundamos esse sindicato em 1991 e de lá para cá são 23 anos de luta pelos turnos contínuos. Só tem que, nas décadas anteriores, nós chamávamos de expediente corrido. Ainda na década de 90, nós conseguimos avançar e na UFRN foi implantado o expediente corrido. E por uma questão de gestão da própria instituição naquela época, não vingou, ou seja, nós perdemos aquilo que conquistamos em 95, o expediente corrido, e de lá para cá nós continuamos, apesar de em espaços de tempo maiores, com uma pressão menor, e agora, com a greve de 2012 e essa greve que nós fizemos de 2014, de 17 de março até 26 de junho, nós colocamos na ordem do dia a bandeira em defesa dos turnos contínuos em nível nacional e em nível local com a pauta interna. Tem avançado em virtude da própria portaria ter sido publicada pela administração da UFRN e da UFESA, com 2 grupos de trabalhos distintos, e esses grupos de trabalho já com a participação inclusive da administração dessas universidades, eles têm se reunido. Agora, os avanços não têm sido ainda notados. Já existe uma minuta de resolução de portaria para implantação. Agora, é um processo de negociação muito lento. É preciso que tanto a reitoria da UFRN como a reitoria da UFESA avance, acelere esse processo, porque a categoria, tanto aqui na UFRN como na UFESA, está mobilizada, está pronta para discutir, está discutindo. Agora, não dá para esperar muito tempo, já que é uma luta de 23 anos. Gibran, Rebouças falou nessa questão da mobilização. A gente tem um minutinho, a gente pode até terminar o pensamento no próximo bloco. A categoria está realmente mobilizada? O servidor sabe a importância do turno contínuo para melhorar a vida dele, a vida da família dele e o atendimento à população? Porque se não tiver a mobilização, aquele servidor não entender que aquilo é bom, talvez a coisa até desande ou até demore. O servidor está sabendo disso? É consciente? Isso é uma pergunta muito importante, muito importante. Porque essa bandeira de luta tem sido uma das que mais mobilizam os trabalhadores nos processos de greve e de manifestações que a gente tem feito nos últimos anos. Por quê? Uma, por conta desse elemento que eu já coloquei para vocês, dessa epidemia de estresse. Então, é do interesse concreto, da necessidade concreta do técnico administrativo reduzir a sua jornada de trabalho sem prejudicar o atendimento ao público, né? E além disso, a percepção da categoria de que esses avanços que nós temos são avanços históricos e monumentais, porque a maioria da classe trabalhadora, né, não estamos falando só da nossa categoria, mas a classe de conjunto, os setores da iniciativa privada, quem trabalha na fábrica, quem trabalha num banco, quem trabalha num supermercado, a maioria da classe trabalhadora, se a gente pode dizer assim, com muita segurança, 90% a 95% trabalha numa jornada de 45 horas semanais. Se você tem parte da categoria que consegue avançar com uma jornada de 30 horas semanais, oferecer um serviço de qualidade para a sociedade, isso é uma referência para o conjunto da classe lutar para a redução da sua jornada de trabalho e a sua melhoria da sua qualidade de vida, para você ter mais tempo para si mesmo, para a sua família, e não para gerar um lucro ou para gerar dividendos políticos para outros que você não vai ter nenhum usufruto daquilo. Então,
A categoria entende isso muito bem. A redução da jornada, a melhoria do atendimento ao público, a ampliação do atendimento ao interesse público, isso a categoria tem entendido muito bem e tem se mobilizado muito, né, para isso. E todas as universidades hoje têm algum processo de luta e algum avanço. É desigual, alguns avançam mais, outras avançam menos, mas todas as universidades federais hoje têm algum processo de luta nesse sentido. O Diálogo Rural vai para mais um intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre a jornada de trabalho com turno contínuo. Contamos com a presença do coordenador-geral da FASUBRA, Gibran Jordão, e com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Gibran, foi elaborada uma minuta. Essa minuta que fosse colocada nas universidades para que os reitores pudessem publicar, não é uma minuta nacional, quer dizer, não tem uma fórmula dada de cima para baixo para se colocar. Cada minuta tem uma particularidade, como a gente vem falando, cada reitor poderá publicar sua minuta e poderá o reitor não publicar? Isso. Como eu disse nos blocos anteriores, nós não conseguimos avançar, não há disposição por parte do governo federal de fazer essa discussão e essa negociação de forma nacional. Então, nessa medida, né, como o processo se dá de forma... Cada universidade tem o seu processo de negociação entre o sindicato e a reitoria, então são minutas que se constroem através daquele processo em cada universidade. Essa minuta foi uma sugestão do governo federal ou não? Foi a luta dos trabalhadores? Os trabalhadores entram no processo de luta, a reitoria abre o processo de negociação e a partir do processo de negociação se constrói um método que vai se implementar os turnos contínuos e a redução da jornada. Isso fica sistematizado num documento que a gente tem chamado de minuta dos turnos contínuos e tal. Cada universidade tem a sua forma de fazer. Embora as minutas são parecidas, porque elas seguem o decreto 4836, a lei 8.112, então elas não se diferem muito. Mas há algumas variações, alguns entendimentos diferenciados de universidade para universidade. Então não existe uma minuta única. Existem minutas e a gente tem tentado disponibilizar para as universidades que estão no processo de luta como é que foi naquela universidade, X, Y e tal, para cada um trocar informações, né? Cada universidade, cada processo, poder ter uma referência, um norte. O que a gente tem discutido com a categoria, que é muito importante que o conjunto dos trabalhadores tenham consciência, é que o resultado do processo de negociação com as reitorias significa, o tamanho desse resultado significa o tamanho da nossa força política. Então, se numa correlação de forças com a reitoria, nós conseguimos avançar em determinados setores nós não conseguimos avançar, isso é uma vitória parcial, importante. Nós queremos implementar para todos os trabalhadores, mas a correlação de força entre o sindicato e a reitoria, às vezes, naquele momento, não nos possibilita implementar imediatamente para todos os trabalhadores. Agora, se possibilita implementar para uma parte da universidade, uma parte dos trabalhadores, nós já achamos que isso é uma vitória importante. Por que é uma vitória importante? Porque já abre caminho para implementar em outros setores também, vai virar referência. Tem muita gente que pensa assim, se não implementar para todo mundo, não pode implementar para ninguém. Isso é um pensamento equivocado, porque aí você deixa de que companheiros que poderiam ganhar, e não é aquele companheiro que ganhou, é aquele setor que funciona assim. Então aquele trabalhador está naquele setor aquele dia, naquele momento. Ele tem aquele direito da sua jornada reduzida sem redução de salário, porque aquele setor trabalha em turnos contínuos. Mas um dia você pode trabalhar naquele setor. Rebouças, e essa minuta aqui com a reitoria, com a administração central, como é que já foi construída, já está sendo discutida, já está se moldando? Sim, essa minuta de portaria para a implantação dos turnos contínuos é parte da pauta de reivindicações que nós construímos durante a greve deste ano, 2014, onde nós construímos uma pauta com 35 pontos, uma pauta para os técnicos da UFRN e uma pauta correlata para os técnicos da UFESA. E, dentre esses 35 pontos, o que tomou mais corpo, mais volume, foi os turnos contínuos. A partir daí, com o processo da própria greve e as mobilizações que nós fizemos, nós convencemos as duas reitorias, da UFESA e da UFRN,
a abrir o processo de negociação sobre os turnos contínuos e outros pontos da pauta que, inclusive, continuamos negociando. Durante a greve, que nós não fomos muito felizes na negociação com o governo federal, que nos enganou e ainda não conseguiu apresentar a proposta, mas pelo menos internamente nós tivemos um avanço. Conseguimos já alguns pontos como conquistas materiais para a categoria no campo da saúde, de atendimento à saúde do servidor. E os turnos contínuos, a vitória foi que, numa assembleia, nós aprovamos, convidamos a reitoria topou, nós elegemos um GT, um grupo de trabalho formado por 5 pessoas, 3 técnicos e 2 da administração central dessas universidades. E a partir daí, elaboramos um texto de minuta para a portaria, onde aponta no sentido da flexibilização com base no decreto sobre as 30 horas nas instituições. E já passamos por 3 rodadas de negociação e recentemente, no dia 17 de setembro próximo passado, nós realizamos uma assembleia onde nós discutimos esta minuta na assembleia, que está sendo já objeto de discussão junto à reitoria, tanto na UFRN como na UFESA. Agora, como falamos há pouco tempo, no bloco passado, precisa de agilidade, né? Porque a categoria está aí. Inclusive, alguns setores dizendo, olha, se não sair, nós vamos entrar em greve. E nós estamos discutindo isso com a categoria, porque se for preciso, se for necessário, nós utilizaremos do método mais avançado da classe trabalhadora, que é a greve, para fazer valer a nossa defesa em torno aos turnos contínuos. Nós temos apenas um minutinho para terminar o nosso programa. Gibran, rapidamente, uma visão geral sobre os turnos contínuos e, rapidamente, assim, a terceirização prejudica? A terceirização prejudica a universidade e o funcionalismo público de modo geral, né? Tanto para a implementação dos turnos contínuos como para a precarização do trabalho em si, de forma geral. Mas, como é as considerações finais, eu queria só deixar um recado tanto para os reitores quanto para a nossa categoria. Primeiro, eu queria dizer para os trabalhadores das universidades, em especial aqui da UFRN, que tenham a paciência e que sigam firme nessa luta, que nós vamos conseguir avançar. Isso é muito importante. Não é uma luta que se resolve do dia para a noite, né? Não é uma reivindicação que se resolve do dia para a noite. E o segundo recado que eu gostaria de dar é dizer que foi com muita tristeza e indignação que eu vi a maioria dos reitores das universidades irem a Brasília, né, dar apoio à atual presidente, à candidatura da atual presidente, de forma... eu fiquei surpreso com aquilo porque... o atual governo federal, em relação ao funcionalismo público federal, foi muito ruim, né? Além de ter atacado vários direitos, não abriu negociação em muitos momentos, e quando abriu foi porque nós fizemos greves, né? E os reitores sabem disso, e é muito ruim hoje a gente ver a Andifes totalmente cooptada pelo Ministério da Educação e pelo governo federal. Isso prejudica o processo de negociação, inclusive dos turnos contínuos, porque o governo federal efetivamente é contra esse processo. Gibran Jordão, que é coordenador-geral da FASU, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Okay. Obrigado, eu que agradeço. Que é coordenador-geral também do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.